Oi, eu sou o Tarcísio Hennick, o Ciso, e hoje a gente vai ver a história de um dos maiores heróis da mitologia grega, o Perseu, e vamos ver como ele venceu a temível Medusa. E vamos ver também que mais uma vez o destino pregou uma das suas peças. Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, porque não é todo dia que você conhece a história de alguém que foi fecundado por uma chuva de ouro. Então, vamos agora direto ao mito de Perseu e de Medusa. A nossa história começa com o bisavô de Perseu, Abantes, também chamado de Abas, que se casou com Aglaia. Eles tiveram dois filhos, o Preto e o Aclísio, que deveriam se alternar no governo do reino do pai quando ele morresse. Dizem que a batalha dos irmãos gêmeos começou já no ventre da mãe. E as disputas entre eles só pioraram com o passar do tempo. Mas o negócio mesmo ficou virulento quando o Preto seduziu a filha do seu irmão, o Acrísio, que se chamava Dânae. Depois disso, quando o Acrísio tomou o poder com a morte do pai, ele se negou a passar o governo para o irmão Preto. Aí o Preto saiu da cidade, se casou e voltou para uma batalha. No final da batalha, acabou que eles decidiram dividir o reino em dois. Acrísio ficou com Argos e Preto ficou com Tirinto. Como a gente viu Acrísio, o rei de Argos, ele teve uma filha, a Dânae. Mas, desejando um filho, ele foi consultar o oráculo. E o oráculo disse que ele não teria um filho. E que a sua filha, a Dânae, teria um filho. Mas que ele o mataria. Então, temendo que o oráculo se cumprisse, o Acrísio mandou construir uma câmara de bronze subterrânea. E lá ele trancou a filha na companhia da ama dela. A Dânae era linda demais. Bom, e na mitologia grega a gente viu que isso é um problema, como a gente pode ver no mito do Narciso e da Psique. E como ela era linda, Zeus, o fecundador por excelência, penetrou na inviolável câmara da Dânae por uma fenda que ele encontrou sobre a forma de uma chuva de ouro. E dessa forma ele conseguiu engravidar a princesa, que se tornou a mãe de Perseu. Durante algum tempo, o menino pôde, com a cumplicidade da ama, ser conservado secretamente. Mas o dia que o rei teve conhecimento da existência do neto... Bom, primeiro que ele não acreditou que o filho fosse de Zeus. E suspeitou que o seu irmão Preto havia voltado a ter relações íntimas com ela. Então ele mandou executar a ama, mas não teve coragem de mandar matar a filha e o neto. Então ele colocou a filha e o neto numa arca de madeira e ordenou que eles fossem lançados ao mar. A pequena arca, arrastada pelas ondas, foi dar à ilha de Sérifo, onde reinava o tirano Polidectes. Bom, o irmão do rei, de nome Dictes, que etimologicamente significa a rede, era um homem muito humilde e, após pescar a arca, conduziu a Dânae e o Perseu para sua modesta casa na ilha. Bom, o Perseu cresceu e se tornou um jovem esbelto, alto, destemido, como convém a um herói. O Polidectes, o rei da ilha de Sérifo, se apaixonou pela Dânae, mas o Perseu mantinha uma guarda cerrada em torno da mãe. E o rei não queria ou não ousava, apossar-se dela pela violência. Aí, certa vez, o Polidectes convidou um grande número de amigos, inclusive o Perseu, para um jantar. E no meio do jantar, ele disse que estava querendo se casar com a Hipodâmia e pediu que cada um deles lhe desse um cavalo para ele poder parecer mais rico, já que o reino dele não era tão rico quanto o reino dos outros pretendentes. Todos os convidados concordaram, menos o Perseu, que disse: bom, eu não possuo cavalo, nem ouro para comprar um, mas se você tem a intenção de se casar com a Hipodâmia,
e deixar a minha mãe em paz, eu me disponho a obter o presente que você desejar. E no impulso disse, até mesmo a cabeça de Medusa. O rei, que estava completamente apaixonado por Danae e vendo em Perseu um obstáculo, ordenou que ele fosse buscar a cabeça da Górgona conforme ele tinha prometido. O Perseu não teve escolha, tinha que trazer a cabeça de Medusa. Medusa era uma górgona que tinha serpentes no lugar de cabelos e transformava todos que olhavam para ela em pedra. Todos temiam a Medusa. Mas nem sempre a Medusa foi assim. Mas isso é a história para um outro vídeo. Bom, aí o Perseu parte em busca de Medusa. Atena ouviu a promessa imprudente que o Perseu fez ao Polidectes. E como ela era também inimiga de Medusa, mesmo porque foi Atena que transformou a aparência da Medusa, a Atena pegou Perseu e levou lá para a ilha de Samos, porque lá tinha uma imagem das 3 górgonas e ela pôde ensinar a Perseu a identificar a Medusa. Bom, o Perseu ele também contou com a ajuda de Hermes. Aí o Hermes e a Atena aconselharam o Perseu a procurar as Greias. Quem eram as Greias? As Greias eram 3 idosas que já tinham nascido idosas. Mas o mais importante é que elas possuíam apenas um único olho e um único dente para as 3. Por isso, uma sempre estava vigiando enquanto as outras 2 estavam dormindo. Bom, o caminho para chegar até elas não era nada fácil, porque elas habitavam o extremo da terra, no país da noite, onde jamais chegava um só raio de sol. Mas era imprescindível que o Perseu descesse ao país das sombras eternas, onde moravam as Greias, já que somente elas conheciam a rota que levava ao esconderijo das Górgonas. E elas também eram as únicas a saber onde se escondiam determinadas ninfas que guardavam certos objetos indispensáveis ao Perseu para o cumprimento da sua missão. Elas guardavam o elmo da invisibilidade, as sandálias voadoras e uma sacola mágica para guardar a cabeça cortada da Medusa quando ele conseguisse. Então o Perseu foi atrás das Greias, ajudado por Hermes, o deus que não se perde na noite e nem no caminho, e pela inteligência de Atena, que espanca as trevas. Chegando finalmente no país da noite eterna, ou seja, na casa das Greias, o herói se colocou atrás da que no momento estava de vigília. Em um gesto rápido, ele pegou o único olho das 3. Aí, ele prometeu que iria devolver o olho se elas, as Greias, contassem como chegar às misteriosas ninfas. Aí, sem resistência, elas falaram onde ficavam as ninfas que tinham as armas que ele precisava para cortar a cabeça da Medusa, e também onde as 3 górgonas, entre elas a Medusa, se escondiam. Então, o Perseu chegou na terra das ninfas e conseguiu as armas que ele precisava, que eram o elmo da invisibilidade, as sandálias voadoras e a sacola mágica. Aí o próprio Hermes lhe deu uma espada afiada de aço para cortar a cabeça da Medusa. E Atena emprestou o seu escudo de bronze polido como um espelho. Com essas ajudas e as armas, o herói se dirigiu imediatamente para o esconderijo das Górgonas. Quando Perseu chegou no esconderijo das Górgonas, elas estavam em sono profundo. Eram 3, Ésteno, Euríale e, lógico, Medusa. Aí ele não podia fixar Medusa para não ser petrificado. Aí o Perseu pairou acima das 3 górgonas adormecidas, graças às sandálias aladas. Aí ele refletiu o rosto da Medusa no escudo polido de Atena e com a espada que o Hermes lhe deu, decapitou a Medusa. Aí do pescoço ensanguentado do
Medusa, nasceram o cavalo Pégaso, que vai ajudar o Belerofonte a matar a Quimera, e o gigante Cliassor. Cliassor em grego significa aquele que tem uma arma dourada. Cliassor ele tem esse nome porque ele já nasceu com uma espada de ouro. Bom, eles são filhos de Medusa, lógico, e Poseidon, mas isso é uma outra história. As irmãs de Medusa tentaram perseguir e matar Perseu, mas ele usou o elmo da invisibilidade e conseguiu fugir. O Perseu colocou a cabeça da Medusa na sacola mágica. E quando ele estava voltando para casa, ele passou por uma ilha, onde viu uma linda mulher acorrentada no meio do mar. Bom, se não fossem as lágrimas que caíam do seu rosto, ele teria confundido ela com uma estátua. Então, o Perseu perguntou à jovem o que ela fez para merecer tal punição. E a moça então disse a ele: eu sou a Andrômeda. A minha mãe, a Cassiopeia, ousou comparar a sua beleza com as ninfas, as filhas do Poseidon. E daí fomos castigados por isso. O Poseidon, ele mandou um monstro destruir a nossa cidade pelo erro da minha mãe. E para se livrar desse monstro, eu fui oferecida como sacrifício. Aí o Perseu disse que ele iria salvar a moça se ela prometesse casar com ele. Mas antes de receber a resposta, uma grande onda se abriu no meio do mar e um monstro marinho apareceu. Aí, sem pensar duas vezes, o Perseu vai de encontro ao monstro e, aproveitando a sua vantagem de voar, ganha a sangrenta batalha. Aí, os pais de Andrômeda, então, lhe concedem a mão. Mas as coisas não foram tão fáceis assim, porque Andrômeda já havia sido prometida em casamento a seu tio, o Fineu, que planejou com outros amigos eliminar o herói. Quando Perseu descobriu a conspiração, ele mostrou a cabeça de Medusa a Fineu e a seus cúmplices. E aí, imediatamente, todos se transformaram em estátuas de pedra. Aí, ele vai e se casa com Andrômeda. Acompanhado da esposa Andrômeda, o Perseu retornou à ilha de Sérifo, onde novos problemas o aguardavam. Bom, em sua ausência, o Polidectes tentara violentar a Danae, a mãe de Perseu. O herói, sabendo que o rei se encontrava reunido no palácio com seus amigos, penetrou salão adentro. E o Polidectes disse: o que você faz aqui? Aí o Perseu disse: eu te trouxe aquilo que eu havia prometido. E transformou o Polidectes e toda a sua turma em uma estátua de pedra. Aí, tomando as rédeas do poder, entregou o trono a Dictys, o irmão pescador do Polidectes, que tinha criado o Perseu. Além disso, ele devolveu as sandálias aladas, a bolsa mágica, o elmo da invisibilidade a Hermes, para que ele entregasse as suas legítimas guardiãs, as ninfas. Depois, ele devolveu a espada para Hermes e o escudo polido para Atena. E o que ele fez com a cabeça da Medusa? Bom, a cabeça de Medusa ele deu para Atena, que colocou ela no centro do seu escudo. Deixando para trás a ilha de Sérifo, o reino agora de Dictys, o herói, em companhia de Andrômeda, sua esposa, e Danae, a sua mãe, se dirigiu para Argos, a sua terra natal, uma vez que ele desejava conhecer o seu avô Acrísio. Mas o Acrísio, sabedor das intenções do neto e temendo o cumprimento do oráculo que dizia que o neto o mataria, fugiu para Larissa para assistir aos jogos fúnebres que o rei de Larissa mandava celebrar em memória do pai. O Perseu, no meio do caminho de Argos, ficou sabendo dos jogos fúnebres em Larissa e resolveu competir. E lá no meio dos jogos, ele lança um disco que, por infelicidade ou por outra, com um endereço certo, fornecido há tantos anos atrás pelo oráculo, o disco acerta em cheio o avô Acrísio, que caiu morto. O oráculo se cumpria.
o neto matava o avô. Aí, cheio de dor com a morte do avô, que ele acabou conhecendo somente naquele momento da morte, ele não teve coragem de dirigir-se a Argos para reclamar o trono que de direito lhe pertencia. Então, ele decidiu ir para Tirinto, onde reinava o seu primo, filho de Preto. E com ele trocou de reino. Então, ele se tornou rei de Tirinto e o seu primo, rei de Argos. Você sabia que a palavra Atlas vem do titã Atlas, que foi condenado a segurar a abóbada celeste em seus ombros durante a Guerra dos Titãs? Veja o vídeo sobre a Guerra dos Titãs. Mas o que isso tem a ver com o Perseu? Quando o Perseu havia acabado de matar a Medusa e estava cansado pela viagem, ele encontrou o Atlas, que estava segurando o céu. Aí o Perseu contou o que havia acontecido e pediu ao Atlas se ele poderia descansar ali. O Titã não acreditou em Perseu. Aí o Perseu mostra a cabeça de Medusa ao Titã, que ao olhar para os olhos da Górgona, começa a ter todo o seu corpo petrificado, se transformando na Cordilheira de Atlas, que fica no noroeste da África. Bom, e a origem da palavra égide? Égide significa abrigo, defesa, proteção, socorro. Por exemplo, quando a gente diz que um ato foi praticado sobre a égide de alguém, quer dizer que ele foi realizado sobre a proteção e com o total apoio. Égide é o nome do escudo de Atena com a cabeça de Medusa. Por fim, uma última curiosidade foi que o Perseu fundou a cidade de Micenas. E por que Micenas tem esse nome? Porque uma vez o Perseu estava lá e sentiu sede. Aí surgiu um cogumelo. Esse cogumelo se tornou o manancial de água daquela região. Micenas vem de micos, que significa cogumelo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Aperta o sininho para saber dos próximos, tá bem? Valeu! Fui!